Olá, aqui é o professor César Ferraz. Eu estou em ambiente controlado, com todas as medidas de segurança recomendadas. Se você está assistindo essa aula no colégio ou no ambiente público, tome todas as medidas sanitárias recomendadas para a sua proteção e para a dos demais. Ok, belezinha? Vamos começar a nossa aula Sistema Colonial com o professor César Ferraz. Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós temos que compreender do sistema colonial, a relação entre América e Europa, principalmente via de regra, tá, gente? É o pacto colonial, né? A colônia, ela só podia vender seus produtos para a metrópole, ou seja, a América só podia vender seus produtos para a Europa, o Brasil para Portugal, né? Os países aqui, as colônias que falavam espanhol para a Espanha, e vender por preço muito baixo, preço baixíssimo. E esses produtos eram muito valiosos na Europa e no mundo todo, né? E o que aqui a colônia, né, a América precisava, só podia comprar da sua metrópole, sempre por preço elevado. Então vocês veem que é uma relação desigual, enquanto um vende produtos que são valiosos por preço baixo e óbvio tem prejuízo, outro vai vender seus produtos por um preço altíssimo, mas que são produtos que não têm muito valor. A gente vê que a metrópole, a Europa, enriquece explorando as suas colônias, ok? Beleza? A gente chama isso aí de exclusivismo colonial. Aí a gente tem aí a ideia do pacto colonial, né, no qual as riquezas, né, da colônia, metais preciosos, gêneros tropicais, produtos agriculturáveis vão para a metrópole e a metrópole vende manufaturados, utensílios, roupas, até alimentos, gente, para a colônia. Né? A colônia não podia produzir nada, tinha que comprar tudo da metrópole. Então, a colônia ela tinha uma economia muito especializada. Ela trabalhava só com o que a sua metrópole precisava. Né? Ela vinha recebendo dinheiro da Europa, né? Ela dependia do que a Europa consumia, né? E normalmente se utilizava da mão de obra escrava, ok? Beleza? Então, nesse sistema colonial, a gente pode falar em sentido da colonização, né? O historiador brasileiro Caio Prado Júnior, ele fala do sentido da colonização. Há um sentido, né, para o sistema colonial existir. A colônia, ela existia para suas riquezas serem exploradas. Só para isso. O Brasil, a Argentina, o Uruguai, Venezuela, Colômbia, México, as nossas riquezas eram exploradas pelas respectivas metrópoles, Portugal e Espanha. Ou seja, a colônia só existe para as suas riquezas serem exploradas. As colônias existem para enriquecer o país descobridor. Belezinha? Então aqui, ó, num texto de Caio Prado Júnior, ele fala o seguinte, que a colônia ela participa de uma grande empresa comercial destinada a explorar os seus recursos. Um território virgem em proveito de quem? Em proveito do território, né, e do comércio europeu. E essa exploração dos nossos recursos vai explicar a nossa formação como país e a nossa evolução histórica enquanto países ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ok? E aí, ó, nós
fomos nos formando enquanto países para quê? Para fornecer produtos para a Europa, fornecer produtos para o comércio europeu. Só isso, nada mais. Nós não existíamos para nos formarmos enquanto nação, enquanto povo, enquanto cultura. É só fornecer produtos para o comércio europeu. O nosso objetivo era sempre levar as riquezas para fora, né? Seguindo o interesse do comércio europeu. E isso formou a nossa sociedade. As nossas riquezas não eram nossas. As nossas riquezas sempre foram de países de fora. E isso, óbvio, né, tirando as riquezas daqui, afetou a formação do nosso país, ok? Então nós temos tipos de colônia, né? A gente tem as colônias de exploração e as colônias de povoamento. As colônias de exploração, logo de cara os europeus viram que elas tinham riquezas a serem exploradas, né? Ou riquezas naturais, metais preciosos, produtos semelhantes às especiarias, o solo muito bom para uma agricultura de produtos que os europeus pagavam preços elevados ou metais preciosos. Então, né, as colônias de exploração foram muito fiscalizadas e exploradas. A gente tem um exemplo aqui da América Latina toda, né? Isso são colônias de exploração, ok? Agora, colônias de povoamento. Essas colônias eram diferentes. A gente pode dar o exemplo aí dos Estados Unidos e Canadá, né, em relação à Inglaterra e à França, não tinham riquezas. Já que não tinham riquezas, foram abandonadas. Não, vamos deixar essas colônias para lá, né? Não tem metais preciosos, não tem uma natureza semelhante às especiarias, o solo não pode ser plantado por produtos que são raros na Europa, e as pessoas começaram a ocupar esses territórios e desenvolver comércio próprio e agricultura própria, para sustento próprio. Então, a riqueza circulava dentro dessas colônias. Com o tempo, a riqueza circulando dentro dessas colônias, essas colônias se desenvolveram. Já que a colônia de exploração, a riqueza sempre ia para a Europa, elas empobreceram, ok? Então a gente tem diferenças entre as colônias de exploração e as colônias de povoamento. Qual o objetivo da colônia de exploração? Né? Explorar a terra, explorar o que ela pudesse fornecer para enriquecer a metrópole. Já a colônia de povoamento, constituir um lar, né? A colônia de exploração conta a economia, seguir os interesses da metrópole. Já a colônia de povoamento quanto à economia segue os interesses dos próprios colonos, dos próprios moradores locais, né? Colônia de exploração quanto ao artesanato e indústria. A colônia de exploração não podia produzir nada, nada. Tinha que comprar tudo de fora, até farinha para fazer o pão. Agora, a colônia de povoamento quanto ao artesanato, indústria e manufatura produzia tudo o que precisava, então o dinheiro circulava, ok? Colônia de exploração quanto à mão de obra. Mão de obra escravizada, fosse do negro africano, fosse do indígena, ok? Agora, a colônia de povoamento tinha a mão de obra escravizada, mas também tinha o trabalho assalariado, ou seja, as pessoas consumiam os produtos pagando através do seu salário, o dinheiro ficava na colônia. Isso é muito importante, muito interessante, ok? E o contato com os nativos na colônia de exploração era o que? Extermínio, escravização e conquista das terras. Já na colônia de povoamento, o contato com os nativos era simplesmente extermínio. Ok? Belezinha? Agora nós vamos para as nossas atividades. Questão 1.
Por que a metrópole se beneficiava do pacto colonial? Os produtos da colônia, valiosíssimos na Europa, eram exclusivos da metrópole, sendo tomados ou vendidos por baixo preço. A colônia não podia produzir nada, né, comprando tudo da metrópole por preços altíssimos. Era uma relação aí desigual, ok? Qual o sentido da colonização segundo o historiador Caio Prado Júnior? As colônias, né, América, tinham seus recursos naturais explorados para o enriquecimento comercial das metrópoles, a Europa. A nossa formação é produzir para o desenvolvimento da Europa, em detrimento do nosso próprio desenvolvimento. A nossa riqueza vai para a Europa, desenvolve a Europa, enquanto isso nós não nos desenvolvemos. Ok? Beleza? Terceira questão. Em regra, por que as colônias de exploração não se desenvolveram e as de povoamento sim? Né? As colônias de exploração elas tinham riquezas valiosas para a Europa, sendo ocupadas, fiscalizadas, exploradas. Já as colônias de povoamento elas não possuíam riquezas e foram abandonadas. E com o tempo tiveram que se desenvolver para ter o necessário para a sobrevivência. E aí começaram a crescer. Então, o sistema colonial é esse, tá? A colônia, ela tem as suas riquezas e essas riquezas existem para o enriquecimento da metrópole, ou seja, a América existe para enriquecer a Europa. Beleza? Essa é a nossa aula de sistema colonial com o professor César Ferraz. Um forte abraço para vocês.